Macho, até hoje, quando a lembrança me cutuca, sinto o vento quente daquela madrugada de Juazeiro soprando no cangote. Era quase 2 da manhã, quando o silêncio do Angari se quebrou com um estampido seco, vindo lá dos lados do beco da Rua do Curral. Eu, que não sou de me meter em confusão, botei só a cabeça para fora da janela, e foi aí que vi a cena que Juazeiro inteira comenta baixinho, mas ninguém tem coragem de contar direito. A polícia estava toda cercando o quarteirão, armada que só. Os homens andavam ligeiro, faróis das viaturas cortando a escuridão e a voz do sargento ecoando: fecha a rua toda, ninguém entra, ninguém sai. O povo, escondido dentro das casas, só espiava pelas brechinhas, tremendo mais que vara verde. De repente, veio um rosnado. Não foi grito humano, não, foi coisa de fera. Um som grosso, profundo, que saiu lá de dentro do beco, onde a luz da lua mal conseguia entrar. E então, a sombra, grande, tortinha, pulando de um muro para outro com agilidade que nenhum cristão tem. A lanterna de um dos soldados pegou de raspão, e eu vi os pelos eriçados, o brilho dos olhos, um trem que parecia bicho, mas também parecia gente. O sargento gritou para atirarem, e os tiros ecoaram, rachando a noite no meio. Só que aí aconteceu o que ninguém explica. O que caiu no chão não foi sangue, nem carne, nem nada que se esperava de um bicho daqueles. O soldado mais novo largou a arma e desmaiou na hora. O resto dos homens se entreolhou, empalicido, como quem viu o impossível. E eu digo, o que correu pelos becos depois daquele estampido não era só um lobisomem não, era coisa pior. Macho, deixa eu puxar o banco aqui, ajeitar as costas e contar direito, porque essa história é comprida que só e precisa ser escutada com atenção, vice? Meu nome é Zé Pilão, nascido e criado aqui em Juazeiro da Bahia, no bairro do Angari, onde o vento quente do velho Chico passa lambendo as paredes e o povo vive entre a fé, a resenha e os medos que a noite traz. Eu já tenho meus anos, não sou menino não. Já vi muita coisa nessa vida. Enchente levando canoa, seca rachando o chão, promessa sendo paga de joelho na beira-rio. Mas o que aconteceu naquela semana, antes da polícia cercar o lobisomem, aquilo ali eu nunca vi igual. Nunca. E olha que eu não sou besta de acreditar em qualquer lorota de esquina, mas às vezes a noite traz umas verdades que a luz do dia não dá conta de explicar. A história começou num tempo que parecia calmo demais, suspeito até. Sabe quando o vento some, nem folha balança, o calor fica parado, preso no ar, como se o mundo tivesse prendendo fôlego? Pois foi assim. Aquele calor abafado que não deixava ninguém dormir. As calçadas ficavam cheias de vizinhos sentados em cadeira de fio, abanando com tampa de panela e reclamando da vida. Criança corria para lá e para cá, cachorro latia para bicicleta, rádio de pilha tocava um forrozinho embaixo na cara da dona Nenzinha, o normal de Juazeiro. Eu estava sentado na minha calçada, chapéu de palha tombado na testa, olhando o Rio Preto da noite, quando o seu Nadinho, meu vizinho de porta, veio se chegando. "Zé, tu ouviu falar?" Ele perguntou, ajeitando o bigode. "Falar o quê, homem?" Respondi sem tirar os olhos da rua. "Dizem que tem um bicho grande pulando os muros lá pros lados do bairro que der." Eu ri. Oxente, todo ano aparece essa conversa. Pra mim era só algum cabra bêbado ou um cachorro grande correndo atrás de galinha. "Ah, régua, Nadinho, tu ainda cai nessas histórias?" Eu não, mas o povo tá dizendo. O povo diz muita coisa. Se for acreditar em tudo, a gente nem dorme. Ele deu um desconfiado, como quem guarda a preocupação para mais tarde. A noite estava calma, calma demais. Até os grilos estavam tímidos. O cheiro de poeira quente subia da rua misturado com o cheiro do rio e de alguma panela de cuscuz que algum vizinho estava esquentando. O céu estava daquele jeito que só Juazeiro sabe fazer. Lua grande, redonda, amarela, pendurada no céu como se tivesse sido pintada à mão. Eu estava ali, quieto, olhando tudo, quando Dona Dalva passou com um terço na mão.
Boa noite, seu Zé. Boa noite, Nadinho. Boa noite, mulher. Vai pra onde a essa hora? Vou na casa de minha irmã, mas vou por dentro, pela rua maior, porque a gente tá com medo desse negócio que estão dizendo. Eu e Nadinho nos entreolhamos. Aí eu percebi que não era só boato. O povo tava mesmo com aquele incômodo no peito. Mas, de verdade, naquela primeira noite, nada demais aconteceu. Nada. Só a sensação esquisita, aquele pé atrás que a gente não sabe de onde vem. E mesmo assim, o assunto se espalhou. No outro dia de manhã, quando fui tomar meu café na padaria de Zebita, já tinha uns 3 cabras falando. Eu vi a sombra, era grande, macho. Tu não viu é nada, foi só o pé de mangueira balançando. Mangueira balança assim não, cabra. Eu dei risada e continuei desacreditando. Na saída da padaria, encontrei Dona Ritunha vendendo bolo de milho. Ela me chamou. Seu Zé, o senhor mora perto do mato do Angari, né? Moro sim. Por quê? Porque disseram que ontem à noite, perto daquele pé de Uiticica, apareceu umas pegadas grandes, do tamanho da minha mão. Eu arqueei a sobrancelha. Pegada de gente ou de bicho? Pois é isso que ninguém sabe. Ela falou desse jeito, com a voz baixinha, como se o vento pudesse escutar. E o povo da feira, Ave Maria! A feira de Juazeiro é quente de gente, faladeira, cheia de cheiro. Queijo coalho, carne seca, peixe de barraca, tempero fresco, poeira subindo dos passos. E naquele dia, parecia que todo mundo tinha o mesmo assunto. Um bicho pulou o muro. Um cachorro ficou paralisado de medo. Um gato subiu no telhado e não desceu mais. Eu só escutava, sem acreditar de verdade, mas também sem descartar por completo, porque, naquele tempo, o clima da cidade estava estranho. Sabe quando parece que até as ruas estão esperando alguma coisa acontecer? Pois era assim. Depois do almoço, fui dar uma caminhada perto do rio. O sol estava batendo forte, refletindo na água como ouro líquido. Mas, mesmo assim, eu senti uma coisa que não era comum. O cheiro de mato amassado, forte, como se algum animal grande tivesse se arrastado por ali. Eu me agachei, encostei a mão no chão. A terra estava remexida, a poeira levantada. Havia marcas, não de pé humano, mas também não exatamente de cachorro. Grandes demais, espaçadas demais, como se o dono daquelas pegadas desse passos longos, pesados e apressados. Não sei não, murmurei, passando a mão no queixo. O vento soprou fraco, mas o calor continuava parado, grosso, e eu senti, não ouvi, não vi, senti que tinha alguma coisa me observando. Um arrepio subiu pelas costas, daqueles que a gente não admite nem para si mesmo. Voltei para casa cedo, fechei a janela, ajeitei tudo e esperei a noite chegar. Quando a noite caiu, foi daquele jeito silencioso. Não tinha barulho de moto, nem de menino na rua, nem de conversa na calçada, nada. Só o som distante da água do rio batendo devagar no barranco. Eu fiquei na varanda, na penumbra, olhando. O relógio marcava quase 10h30, quando vi uma coisa rápida passando entre 2 casas. Uma sombra grande, mas tão rápida, que eu pensei que meus olhos tinham pregado peça. Oxente, falei baixinho. A sombra pulou um muro. Eu ouvi o impacto seco, como algo pesado batendo na terra do outro lado. O cachorro de seu Damião, que vivia latindo para tudo, ficou calado. Calado de um jeito que não parecia natural. Eu fiquei parado, sem respirar. A sombra passou outra vez, agora mais perto. Eu pude ver que não era homem, mas também não era bicho comum. Era torto, era grande, os movimentos eram rápidos demais, como se o corpo tivesse força demais para ser contida num lugar só. Nadinho abriu a porta bem devagar. Zé, tu viu? Eu nem consegui responder na hora, só balancei a cabeça devagarinho. Acho que o bicho existe mesmo. Ele engoliu seco, e foi assim que começou o medo. O medo de verdade, aquele que a gente sente antes mesmo de conhecer a coisa que está vindo. Aquele medo que avisa, corre, porque o que está chegando não é brincadeira.
Naquela noite, eu fechei a porta cedo, tranquei tudo, me deitei, mas não consegui dormir. Ouvia passos no beco, pesados, rasantes, como se arrastassem algo. Ouvia rosnados, baixo, tenso, como se a fera estivesse rondando, escolhendo casa, procurando gente. E a sensação mais estranha era outra. Não era só um bicho com fome, era um bicho com propósito. Tava procurando alguém. E eu, mesmo sem querer, já estava no meio da história. Naquele momento, eu só não sabia o tamanho do medo que ainda estava para chegar. Se inscreve aí no canal e ativa o sino, vice? Porque o que eu vou contar agora foi o começo da desgraceira toda. A parte em que o medo, que antes era só cochicho, começou a criar perna, unha e dente. No outro dia de manhã, depois daquela noite estranha, eu acordei antes do sol. Nem foi escolha. A madrugada parecia ter dormido dentro da minha cabeça, pesada. Eu levantava da cama e sentia aquela sensação rum colada no peito, como se a casa tivesse ficado menor, abafada. Fui direto para a cozinha. Fervi a água, botei o café no coador de pano, aquele meu companheiro de guerra que já sabe mais segredo meu que muita gente. Enquanto a água caía, eu olhava pela janela. O dia clareava devagar, com aquela luz amarela do sertão, mas a rua estava mais quieta que o normal. Nem o motoqueiro dos pães cantou buzinando. Tem coisa errada. Falei pro café que era o único que me escutava naquela hora. Associei logo a sombra que vi pulando os mouros. Mas pensei, deve ter sido cansaço, Zé. Tu tá ficando velho. Só que, quanto mais eu tentava me convencer disso, mais o ar dentro de casa parecia parado demais. Saí pra calçada. Nadinho miserável já estava sentado na dele, segurando um copo de café preto. Vis que ninguém dormiu direito, ele disse antes mesmo de eu abrir a boca. Eu ouvi coisa, falei. E tu? Eu ouvi foi demais. Teve hora que pensei que o bicho ia bater na minha porta. Eu arregalei o olho. Tu acha mesmo que aquilo era bicho? Zé, tu viu o tamanho daquela sombra. Aquilo ali não é de cachorro, não. Antes que eu respondesse, ouvimos um grito alto vindo da rua de trás. Nós dois levantamos ao mesmo tempo. Caminhamos rápido, sem falar nada. Era a casa de Dona Bibiana, uma idosa magrinha que tinha mais plantas que móveis. Ela estava na porta, tremendo com a mão no peito. Vocês viram? Ela perguntou. Vimos o quê, mulher? Nadinho perguntou. Meu portão amanheceu dobrado. Parecia que alguém tinha agarrado e torcido. Eu cheguei perto, olhei. Oxente, o portão estava mesmo torto de um jeito que ninguém ser humano faria com as mãos. Parecia que tinha levado uma pancada de um touro, mas a marca não era de chifre. Era de algo maior, espalhado, como se uma criatura tivesse empurrado com o corpo inteiro. E ontem à noite eu ouvi passos pesados bem aqui na frente. E uma respiração forte, quente, parecia que estava cheirando o ar. Ela falou apontando para si mesma. Aí, égua! Um arrepio correu na espinha. Nesse momento chegou seu Damião, o dono do cachorro que não latia mais. Você acredita que Rex não emitiu um som ontem? Nem um arranhado? Doente? Perguntei. Doente nada, nem comeu. Tá quieto no canto até agora, parecendo que viu o diabo. E aí a conversa começou. Cada um contando o que tinha ouvido, o que tinha visto, o que tinha sentido. Um cheiro estranho, um passo arrastado, um uivo longe. Mas não era o uivo de cachorro, não. Era grave, como se a voz tivesse vindo lá do fundo da terra. Ali eu comecei a ficar preocupado, mas cabra velho não entrega medo fácil. Quando deu umas 9 da manhã, as coisas pioraram. A polícia apareceu na rua. 2 viaturas, devagar, olhando tudo. Desceram 3 soldados, todos com cara de quem tinha virado a madrugada atrás de confusão. O sargento, um cabra grande, de ombro largo e voz mandona, parou diante do portão de Dona Bibiana. Quem foi que viu isso aqui acontecer? Ninguém viu na hora, eu respondi, mas a senhora aqui ouviu coisa, e nós também. Ele me olhou com aquele olhar de quem pensa que a gente está exagerando. O que vocês ouviram? Passo pesado, um troço que pulou muro, uivo. Uivo?
É, mas não desses de cachorro não, sargento. Era grosso, parecendo coisa de filme de terror. O homem franziu o rosto. A gente recebeu umas queixas também lá pro que der. Galinha sumida, portão quebrado, cachorro que ficou mudo. E o que vocês acham que é? Nadinho perguntou. Provavelmente algum meliante pulando o muro. Pode ser usuário, pode ser ladrão. Pulando o muro de 2 metros? Perguntei com a sobrancelha levantada. Ele ficou calado. Era claro que nem ele acreditava na própria desculpa. Passou o dia. A cidade inteira parecia meio desnorteada, cada um contando uma versão diferente. E eu, teimoso que só, fui lá perto do mato do Angari ver se achava de novo aquelas pegadas. Achei. Só que dessa vez haviam mais, e estavam mais fundas, como se o bicho tivesse voltado naquela madrugada e pisado com raiva. Me agachei de novo, passei os dedos pela marca. A pegada tinha 3 dedos longos, como a pata de um bicho, mas o formato parecia humano. A égua, era como se fosse um pé híbrido, uma coisa que não devia existir. Enquanto eu estava ali, ouvindo só meu coração, ouvi um estalo seco no mato. Virei na hora. Nada, mas o vento trouxe um cheiro quente, forte, de suor animal. Um cheiro que não era de bode, nem de cachorro, nem de nada que eu conhecesse. Tem alguém aí? Perguntei, sabendo que não era alguém. O vento parou. A respiração do mato ficou suspensa. E aí, um rosnado curto, muito baixo, vibrou pelo chão. Meu corpo travou de um jeito que até hoje eu lembro. O rosnado parecia dizer, eu tô vendo tu. Voltei para casa devagar, sem coragem de correr, porque correr chama coisa ruim. Quando a noite caiu, Juazeiro virou outra cidade. As calçadas ficaram vazias. A janela fechada, a luz apagada mais cedo. O vento, que às vezes trazia frescor, veio parado, quente, como se o ar tivesse medo de se mexer. Eu sentei na sala. A luz fraca da lâmpada tremia. Nadim bateu na porta. Zé, posso ficar aqui um pouco? Minha mulher tá lá rezando, dizendo que ouviu coisa na rua. Entre, homem, fecha a porta. Ele entrou com os olhos arregalados. Tu acha que aquilo é o quê? Não sei, e quando não sei, fico calado. Mas tu viu a pegada, tu sentiu o cheiro também, né? Senti. Ficamos quietos. A cidade também. De repente, um barulho, um tum forte no fundo da rua. Depois, outro tum mais perto. Nadim me encarou. É ele. O terceiro tum pareceu bater no peito da gente. Era como se algo grande tivesse descendo a rua a passos lentos e pesados. Eu apaguei a luz da sala e puxei Nadim para trás da janela. E aí vimos, não direto, mas pela sombra projetada no chão. Uma forma enorme passou devagar. Passos longos, movimento torto, o arrastar de unha no calçamento. E um uivo, baixo, profundo, que levantou arrepio até em quem estava dormindo no bairro vizinho. O uivo parecia carregado de dor e de raiva. Zé, isso não é brincadeira. Fica calado, não respira alto. A sombra parou, ficou imóvel, bem debaixo do poste, que, para piorar, começou a piscar. A gente só viu o contorno, mas já foi o bastante. Cabeça grande, corcunda, braços longos demais, perna torta, como se tivessem força demais para segurar. De repente, o bicho virou o rosto, e eu senti mesmo, que ele tinha percebido a gente atrás da cortina. Nadim segurou meu braço, eu segurei o braço dele, ninguém respirou. A sombra cheirou o ar, cheirou devagar, como se estivesse procurando uma pessoa específica. E então, sem aviso, ele saiu correndo. Não correndo normal não, correndo como um animal, rápido, silencioso, sumindo na curva da rua em segundos. Só depois que ouvi o último eco dos passos foi que eu consegui respirar. Nadim desabou na cadeira. Zé, aquilo ali não é de Deus não. Eu só disse,
A polícia precisa saber. Mas acho que ela já sabe. Porque naquela mesma hora, lá na distância, escutei o barulho de uma sirene fraca, mas insistente. A coisa já estava grande demais para ficar só nos rumores. O medo tinha virado verdade e o bicho estava rondando a cidade, como se procurasse alguém, ou como se soubesse que Juazeiro ia tremer antes da noite final. Macho, antes de eu começar, deixa eu dizer uma coisa. Juazeiro é cidade quente, amimada, barulhenta. Mas naquele tempo parecia que alguém tinha apertado o mundo do mundo. O medo tomou conta tão ligeiro que em menos de 2 dias ninguém mais era o mesmo. Na manhã seguinte, aos passos pesados e a uiva que gelou a espinha até dos cabra mais valentão do hangare, eu saí de casa com o coração batendo ligeiro, tentando me convencer de que aquilo tinha sido impressão da noite. Nadinho passou quase a madrugada inteira sentado na minha sala, tremendo, e só foi embora quando o sol levantou. Pois quando eu botei o pé na rua, vi logo que não era só eu que estava nesse estado, não. A cidade inteira parecia acanhada. As portas estavam fechadas mais cedo do que de costume. As padarias, que normalmente já tinham fila grande antes das 7, estavam vazias, só com uns 2 ou 3 cabra calados. Até o vendedor de laranja na esquina, seu Osnildo, que nunca perdeu um dia, estava com o tabuleiro pela metade. Eu cheguei na calçada e vi Dona Nenzinha enrolando o terço na mão, olhando para o chão como se tivesse com medo que algo tivesse rastejando por ali. Bom dia, Dona Né. Bom não tá, Zé. Bom não tá, não. A mulher nem deixou eu terminar a frase. O senhor viu? O quê? As marcas na rua do fundo. Parece que alguém arrastou um tronco de árvore, mas os riscos são tortos, como se fossem unhas. Égua! E antes que eu respondesse, ela completou. E teve uivo. Teve gente que ouviu um grito também, Zé. Grito de bicho, mas parecia humano. Eu respirei fundo porque era isso mesmo que eu tinha ouvido, só que ainda não tinha coragem de admitir para todo mundo. Fui andando pela rua indo em direção à Feira Livre. Quanto mais eu andava, mais o clima esquisito crescia. Juazeiro sempre teve aquele barulho gostoso de manhã, rádio tocando, menino correndo, vizinha chamando o outro para fofocar, moto passando, vendedor gritando "Olha a verdura!". Mas naquele dia, só o som das sandálias arrastando. Desci pela beira-rio e vi uns pescadores conversando baixo. Parece que o bicho passou pelo mato do hangare de novo. Que bicho, homem? O que tá rondando aí? Tu não viu que até a polícia apareceu? E apareceu pra quê? Pra ver as pegadas. Pegada de quê? De sei lá o quê. Grande, funda, torta. Que conversa besta da moléstia. Besta ou não, eu não saio pra pescar tarde hoje não. Eu só escutava, calado, porque o que eu tinha visto era pior do que tudo aquilo que eles imaginavam. E o pior de tudo é que o boato já estava tomando forma de verdade nas bocas do povo. Cheguei na feira. Ali sim dava para sentir que o medo tinha virado morador da cidade. As barracas estavam abertas, mas o povo vinha, comprava e ia embora ligeiro, sem ficar conversando. Os comerciantes comentavam tudo baixinho, e cada um contava uma versão diferente, todas ruins. Diz que o bicho subiu no telhado da casa de Dona Zefa. Subiu? Pulou, homem. Pulou como se o telhado fosse degrau. Eu ouvi foi que o bicho comeu uma cabra viva. Eu ouvi que só arrastou, porque não comeu nada, só deixou o corpo estirado. É lobisomem, eu digo a vocês. Oxente, lobisomem existe não. Isso deve ser gente amaldiçoada. E lobisomem é o quê, besta? Teve até um cabra mais velho, seu carimbó, que disse: "Eu já vi esse trem quando era menino." Todo mundo calou a boca na hora, mas ele completou: "Mas o que tá agora tá maior. Tá pior. Isso aí não é só um bicho, não. Isso aí tá procurando alguém." Eu senti a palavra procurando me gelar o peito, porque era exatamente essa impressão que eu tive na noite anterior quando a sombra cheirou o ar na frente de casa. Voltei para casa com um aperto no peito. E foi bem nessa hora que a primeira tragédia do bairro aconteceu. Na rua de trás da Fome, seu Petrônio apareceu gritando:
O bode sumiu! O bode sumiu! Mas ficou sangue! O povo se amontoou. Eu fui lá ver. Ah, riégua! A cena era mesmo feia. Tinha um rastro de sangue vindo do quintal dele, atravessando o muro baixinho e indo para o mato atrás da casa. Mas não tinha sinal de arrasto. Parecia que o bode tinha saído andando, mesmo ferido. Mas o pior não era isso. O pior era a marca no muro. 3 riscos fundos, como garras enormes, capazes de furar o reboco como se fosse barro mole. Isso aqui não é mão de gente, falei sem querer. E nem de bicho normal, respondeu Petrônio. O povo ficou em silêncio. Era aquele silêncio de medo, de quem percebe que a coisa ultrapassou a linha do possível. E foi assim que o boato virou certeza. Tem um bicho solto em Juazeiro. Quando deu meio-dia, a prefeitura já tinha emitido um aviso, recomendando para o povo não sair sozinho à noite. Os meninos foram proibidos de jogar bola na rua. As escolas perto do mato fecharam mais cedo. A igreja preparou uma novena emergencial, coisa que eu nunca vi acontecer. Até o padre parecia com medo. Mas a tarde foi o pior, porque foi quando as coisas que ninguém tinha coragem de admitir começaram a aparecer à luz do sol. Eu estava sentado na minha calçada, suando feito tampa de chaleira, quando ouvi o barulho de sirene. Uma viatura passou voando na direção do bairro Codevasf. Logo atrás, outra, e depois mais uma, dessa vez com 2 soldados dentro, armados. Eu levantei na mesma hora. "Nadinho!" gritei. "Vem aqui!" Ele saiu com a cara branca. "O que foi agora?" Correio da rua disse que acharam outra coisa. Outro bode morto? Pior. Disseram que é pegada, daquela grande, em cima de um telhado. Nadinho botou a mão na cabeça. "Não é possível, Zé. O bicho tá escalando casa agora." "Homem, aquilo ali escala o que quiser." A gente foi. Chegando lá, no meio da rua, tinha um grupo de gente olhando para cima de um murinho. Eu olhei e quase perdi o fôlego. Uma marca funda estava cravada na telha. Como se algo muito pesado tivesse pousado lá de cima, deixando o barro rachado. "Isso não é coisa natural, não", disse a vizinha. Eu vi o bicho correndo na madrugada", disse uma mulher com os olhos arregalados. "Tava alto, tava torto, tava rápido demais." A polícia mandou o povo para trás. O sargento, o mesmo do primeiro dia, tava lá. "Alguém viu a criatura diretamente?" A mulher tremeu. "Eu vi só a sombra, mas era grande, maior que um homem." O sargento anotou. Outro policial olhou para a marca e murmurou: "Isso aqui é como se fosse unha, mas de quê?" Eu me aproximei devagar. "Não é unha de bicho comum, não, isso eu digo." O sargento me encarou. "O senhor viu alguma coisa?" "Ainda não, mas escutei e senti." Ele ficou sério. "Pois a coisa tá crescendo, seu Zé. A gente recebeu chamados de 3 bairros diferentes. Sombra Grande, Uivo, Pegada, e ninguém dormiu direito desde ontem." Pois é, nem a polícia tinha mais desculpa. À tarde, a coisa piorou de uma forma que até hoje eu sinto arrepio só de lembrar. Eu estava voltando para casa, suado, cansado, com a cabeça cheia. Quando cheguei perto do meu portão, vi algo no chão. Uma marca de arranhão, um risco profundo, atravessando o cimento da calçada como se tivessem usado uma faca gigante. Parei, olhei para o mato, olhei para a rua. Nadinho, que vinha logo atrás, viu também. "Zé, isso foi na tua porta. É tu que ele tá procurando?" Eu engoli seco. "Não diga besteira, homem. Ele tá passando por todo canto." "Mas por que deixar marca na tua calçada?" "Sei lá. Zé, eu acho que ele te viu ontem." E foi aí que o medo deixou de ser só um sentimento. Virou presença, virou coisa viva. Eu comecei a sentir como se tivesse alguém sempre me observando. Um olho no mato, um olho no telhado, um olho atrás da porta. E a cidade, coitada, estava entrando em pânico. De noite, ninguém saiu. As luzes ficaram acesas dentro das casas, mas as ruas escuras. Nem cachorro latia, nem cigarra cantava, nada. Só o silêncio pesado do medo.
Eu sentei na sala com a luz apagada, esperando, porque eu sabia que ele ia passar de novo. Sabia, e passou. Mas dessa vez era mais perto, mais pesado, mais rápido. A sombra correu pelo beco com força. Depois ela voltou. Depois correu de novo, como se estivesse procurando alguém, ou alguma casa, ou algum cheiro. Eu prendi a respiração. O bicho parou, bem em frente à minha porta. E eu ouvi, com todas as letras, o som dele respirando. Forte, quente, como se estivesse farejando. Nadinho, que veio se esconder na minha sala de novo, me segurou o braço. Zé, ele tá atrás de alguém. Eu não respondi, porque eu também sabia. E naquela noite, naquele silêncio, ouvindo o bicho arrastar a unha na porta, eu entendi que a cidade não ia mais voltar ao normal. Porque o lobisomem, se era isso mesmo, não estava atacando ao acaso. Ele tinha um propósito. E o pior, ele estava cada vez mais perto. Macho, respira fundo, porque agora é a parte que eu mesmo não gosto muito de lembrar, não. Foi a noite em que Juazeiro caiu de joelhos e eu, seu Zé Pilão, vi com meus próprios olhos aquilo que ninguém cristão devia ver na vida. A tarde daquele dia já chegou esquisita. O céu parecia pesado, de um amarelo meio sujo, como se a luz do sol tivesse medo de encostar na cidade. O vento, que sempre vem do lado do velho Chico trazendo uma brisa boa, estava parado que só. Era como se a natureza tivesse suspensa, esperando alguma coisa acontecer. Eu passei o dia com aquela sensação ruim na barriga. Sabe quando o corpo da gente avisa antes da cabeça? Pois era isso. Cada vez que eu olhava para o mato do Angari, parecia que tinha algo escondido lá dentro, quieto, respirando devagar, só esperando a noite cair. E caiu. Caiu de um jeito violento. O sol mal sumiu e o bairro inteiro ficou às escuras. O poste da minha rua piscou 3 vezes e apagou. Os outros seguiram o mesmo rumo, um por um, até a rua virar um breu tão grosso que parecia que o céu tinha caído no chão. Zé, isso é sinal, disse Nadinho, apertando o terço como se fosse um cabo de faca. Sinal ou não, fecha essa porta, homem. Ele fechou, mas mesmo assim eu senti que não adiantava nada. O bicho, seja lá o que fosse, não respeitava porta, muro nem reza. A gente ficou na sala, no escuro, só com a luz fraca da vela piscando. O silêncio era tão grande que eu podia ouvir o batimento do meu próprio coração. E, de repente, longe, um uivo, daquele tipo que arranca o fôlego do peito. Um uivo que parecia misturado com voz humana. Não era só lamento, não. Era dor e fúria. Nadinho arregalou o olho. É ele! Calado, foi só o que consegui dizer. O uivo repetiu, dessa vez mais perto, muito mais perto. E então o mundo se rompeu. A sirene de uma viatura explodiu na rua da frente. Depois outra, depois outra. O barulho ecoava pelos becos, ricocheteando nas casas, cortando o silêncio da noite. A polícia tá cercando o bairro, Nadinho disse. Então o bicho tá perto, respondi com a garganta seca. Eu fui até a janela, sem abrir, levantei só a pontinha da cortina. Do outro lado da rua, a luz das lanternas corria rápido. Policial gritando, armas levantadas, faróis piscando. Ninguém sai, fecha as ruas! O sargento berrava. Os soldados se espalhavam como quem procura algo que se move rápido. E eu sabia o que era. O bicho estava ali, no nosso bairro, no nosso pedaço de mundo. E estava perto, muito mais perto do que qualquer um queria admitir. 2 tiros rasgaram a noite. Pá! Pá! Eu pulei da janela, o coração na boca. Atiraram, Zé! Atiraram! Fica aqui, Nadinho. Não saia. E tu vai pra onde, besta? Não vou longe, só vou ver pela porta. Eu abri só uma frestinha da porta, suficiente para ver o movimento sem mostrar o corpo, pois foi aí que eu vi o impossível. A uns 30 metros da minha casa, perto da esquina onde a luz do poste morto ainda fazia sombra, tinha uma criatura acuada, grande, curvada, respirando pesado. A lanterna de um dos soldados pegou em cheio o corpo dela. E, macho, eu nunca vou esquecer aquilo.
pelo grosso, eriçado, como de um cachorro enorme, mas com a forma torta, quase humana. As costas eram corcundas, como se algo pesado tivesse deformado a coluna. Os braços longos demais, terminando em mãos, sim, mãos, com garras que brilhavam na luz. As pernas eram tortas, anguladas, como se fossem feitas para correr em 4 apoios. Mas o rosto era o pior. Tinha focinho, mas tinha expressão. Tinha dente, mas tinha olhar. E o olhar, aquilo não era só olhar de bicho, era coisa sofrida, coisa consciente, como se um homem estivesse preso dentro de um corpo que não pertencia a ele. O sargento gritou: "Encosta, não deixa fugir, cerque o becão!" A criatura rosnou, mostrando os dentes compridos, tortos. Um dos soldados disparou de novo. Pá! O tiro bateu na criatura, mas ela não caiu, não gritou, não sangrou. Ela só virou a cabeça devagar e encarou o policial. Eu vi na hora o soldado perder a cor. "Sargento, isso aqui não é normal." A criatura avançou, rápida, muito rápida, como se tivesse força nas pernas e nos braços ao mesmo tempo. Ela pulou num movimento que nenhuma criatura devia ser capaz de fazer. Passou por cima do policial como quem pula uma poça d'água. O soldado caiu sentado no chão, desmaiado. "Atirem, agora!" o sargento berrava. Os tiros ecoaram, um atrás do outro. Pá, 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 pá. O bairro inteiro tremeu. Mas aí aconteceu. O que caiu no chão não foi sangue, nem pedaço de carne, nem pelo. O que caiu foi uma coisa branca, brilhante, que se dissolveu na poeira. Parecia poeira de osso ou fumaça sólida, algo que não fazia sentido no mundo dos vivos. Quando a primeira bala acertou, o bicho cambaleou. Quando a segunda acertou, ele uivou, não de dor, mas de raiva. Quando a terceira acertou, ele saltou para o lado, rápido, e então sumiu no corredor estreito entre 2 casas. Os policiais correram atrás. Eu ouvi mais 2 tiros. Depois, silêncio. Um silêncio que doeu no ouvido. Nadinho veio correndo até mim. "Tu viu, Zé?" "Vi. A riégua se vi." Meus joelhos tremiam. Ali, naquela rua, naquela noite, eu entendi que aquilo não era uma história de lobisomem comum. Aquilo não era só um bicho amaldiçoado. Aquilo não era só uma fera do mato. Era pior, muito pior, porque a criatura não parecia só existir. Ela parecia lutar contra existir. Como se tivesse presa entre 2 mundos, como se fosse consequência de algo que ninguém queria lembrar. A polícia voltou da perseguição, sem o bicho, sem explicação, com medo no rosto. O sargento se aproximou da viatura, encostou a mão na lataria, baixou a cabeça. Parecia perdido, completamente perdido. "Sargento, o que foi aquilo?" perguntei chegando perto. Ele levantou o olhar, os olhos vermelhos, a respiração pesada. "Seu Zé", engoliu seco, "o que nós vimos ali não é coisa desse mundo." Eu não respondi, ninguém respondeu, porque a verdade era clara. Aquela criatura tinha sido atingida por tiro de escopeta e continuou viva, continuou correndo, continuou consciente. E o que caiu no chão, aquilo não era de Deus. Macho, o mais grave de tudo, aquela coisa olhou para mim antes de fugir, olhou dentro do meu olho, como se me reconhecesse, como se estivesse me procurando. Meu corpo todo arrepiou. Nadinho segurou meu braço. "Zé, eu acho que ele sabe quem tu é." E eu, tremendo, só consegui responder: "E eu acho que ele vai voltar." Macho, se tu acha que a noite do cerco foi o pior, espere até ouvir como o Juazeiro acordou no outro dia. A cidade parecia ter envelhecido umas 10 décadas de medo. O sol nasceu amarelo, mas o povo amanheceu cinzento, calado, respirando pouco, como se falhar o ar fosse chamar o bicho de volta. Eu acordei com o corpo pesado, a cabeça latejando, nem dormi direito. Passei a madrugada inteira sentado na rede, ouvindo os ecos dos tiros, lembrando do jeito que o bicho olhou dentro da minha alma antes de sumir no beco. Quando o céu clareou, eu levantei devagar, como quem teme que o chão esteja diferente. Abri a porta da sala. O mundo estava quieto,
quieto de um jeito que não combinava com Juazeiro. Nenhum som de moto, nenhum menino correndo, nenhum cachorro latindo. Nem o vendedor de tapioca gritou: "Olha a tapioca!" Nada. Só o vento passando preguiçoso no quintal. Nadinho apareceu na porta, com a cara mais amassada que pão amanhecido. "Zé, bora ver a rua." "Bora, mas devagar." Saímos, e foi aí que começou a desgraceira. Logo na frente da minha casa, no chão, tinha aquele mesmo pó branco da noite anterior. Mas agora, com o sol batendo, dava para ver melhor. Era fino, muito fino, brilhava como poeira de cerâmica. Mas, quando eu toquei, senti um gelado estranho. E ele se desfazia rápido, como se desaparecesse ao menor sopro de vida. "Isso não é de Deus", murmurei. "Nem de bicho", Nadinho completou. "Zé, isso é coisa do outro mundo." Olhamos para frente. A rua estava cheia de rastros. Não só pegadas, aquilo já era esperado, mas ranhuras, marcas retas arrastadas na direção dos becos, como se o chão tivesse sido riscado por um trator cheio de garras. 2 policiais estavam lá, conversando baixo e mexendo na poeira branca com a ponta da bota. Ambos tinham olheiras profundas, como se tivessem passado a madrugada acordado, o que, aliás, tinham mesmo. Aproximamos devagar. "Bom dia, se bem que bom não tá, né?" falei. "Bom não tá, seu Zé", respondeu o sargento, a voz sem força. "E o bicho?" Nadinho perguntou. "Sumiu", disse o sargento, sem me encarar. A gente cercou o quarteirão, entramos em todos os becos, subimos em telhado, mas ele desapareceu, como fumaça. "Fumaça branca?" perguntei. "Ele congelou. O senhor viu também?" "Vi. Caiu no chão quando vocês atiraram." O sargento passou a mão na testa, estressado. Um dos soldados cochichou. "Eu falei para não atirar de novo. Não devia ter atirado." "Cale a boca", o sargento cortou. "Aqui ninguém fala nada sem ordem." Era medo. Medo de homem treinado. Pouca coisa no mundo bota medo em policial de Juazeiro. Mas aquilo ali botou. E o pior é que havia mais. Segui mandando pelo bairro. A cada esquina, uma surpresa mais amarga. Na Rua do Cruzeiro, um portão tinha sido arrancado do trilho, mas não amassado, não. Arrancado como se alguém tivesse puxado com a própria mão. Era um portão enorme, pesado, de ferro grosso. "Um homem não faz isso nem com 3 ajudando", Nadinho disse. Eu concordei. Mais adiante, encontramos seu Petrônio, o dono do bode que tinha sumido no capítulo anterior. O rosto dele parecia ter derretido de tanto susto. "Seu Zé, venha ver o resto." "Que resto, homem de Deus?" "O bode, eu achei o bode." Seguimos ele até o fundo do quintal. Ah, régua, que visão! O bode estava lá, intacto. Não tinha marca de mordida, nem de arrasto, nem sangue. Mas também não estava vivo. Estava duro, duro como tronco seco, como se tivesse sido congelado, mas sem gelo. A pele ressecada, os olhos esbranquiçados, sem brilho. Parecia que alguém tinha sugado a força vital dele, deixando só o casco da existência. "Isso é o quê?" perguntaram atrás de mim. "Isso não é ataque normal", disse o sargento, que tinha chegado correndo. "Não é fera, não é humano, não é doença." Ele disse essas 3 frases rápido demais, como quem já tinha repetido aquilo a noite inteira. Então vi algo que me gelou. No chão, perto do bode, pegadas. 2 grandes e outras menores, humanas. Uma mistura, uma confusão de formas, como se o bicho tivesse mudando de formato enquanto caminhava. "Não olha muito não", falei baixinho para Nadinho. "Isso aí é coisa para perturbar a alma." E o povo? O povo estava transtornado. Na feira daquele dia, ninguém falava de outra coisa. As barracas estavam vazias, mas o clima cheio, cheio de pavor. Foi lobisomem, foi coisa pior, foi alma penada, foi gente ruim transformada.
Cada um dizia uma coisa. Mas todo mundo concordava com uma. O bicho estava ficando mais atrevido. E uma mulher disse algo que me deixou pensando. Minha avó sempre dizia: quando o lobisomem não mata, é porque ele não estava procurando o bicho, ele estava procurando gente. Nadinha olhou para mim. Eu engoli seco, porque eu sabia que o bicho tinha cheirado minha porta, me procurado, me encarado na noite anterior, antes de fugir dos tiros. E parecia que essa sensação só crescia. Voltei para casa almoçando só um pedaço de carne seca, porque o estômago não estava aceitando muita coisa. Quando terminei, ouvi uma batida na porta. Toque, toque, toque. Aquela batida seca, ritmada. Deu um frio no peito. Abri devagar. Era a dona Dalva, pálida, suando. Seu Zé, eu preciso falar com o senhor. É urgente. O que foi, mulher? O filho de seu Damião, ele viu uma coisa ontem, antes dos tiros. Viu o quê? Ela olhou para os lados, abaixou a voz. Ele disse que viu o bicho transformando. Meu estômago travou. Como assim transformando? Ele disse que viu a sombra mudar, crescer, encolher, tremer, como se estivesse brigando com ela mesma. Sentiu o suor frio descendo pelas costas e ouviu um gemido de dor, dor humana. Maria Santíssima, murmurei. Ela completou. E tem mais, seu Zé. Ele disse que achou que era alguém conhecido, no começo, antes do bicho ficar bicho. Parou, olhou para mim e disse: ele acha que conhece o lobisomem. Eu segurei o batente da porta. Quem ele acha que é? Ele não falou, disse que não teve coragem. Nadinho, que estava encostado na parede ouvindo tudo, respirou fundo. Zé, lembra do jeito que ele te olhou? Lembro, não queria lembrar, mas lembro. E tu sabe que tem coisa que segue cheiro. Sei. E se o cheiro era tu? Fiquei calado, a boca seca, o pensamento rodando rápido como roda de carro desgovernado. Porque no fundo, algo dentro de mim já desconfiava. O bicho estava atrás de alguém, e alguém que ele reconhecia. Alguém próximo, alguém da cidade. Talvez alguém que eu conhecia também. A tarde foi passando, pesada. As pessoas começaram a fechar as portas mais cedo. A polícia reforçou o patrulhamento. O carro da prefeitura passou com alto-falante mandando o povo ficar dentro de casa. Um clima de guerra se instalou. Mas o pior mesmo foi o final do dia. Quando o sol encostou no horizonte e deixou o céu vermelho, do fundo da rua veio um grito. Não era grito normal, não era de dor simples, era grito de desespero, de alguém que viu algo que não devia existir. Eu e Nadinho corremos, chegamos na esquina e lá estava, o rastro no chão, um rastro enorme, fresco, como se a criatura tivesse passado segundos antes. E ao lado do rastro, uma camisa de homem, rasgada, com as mangas arrancadas. E o tecido estourado na região das costas, como se algo tivesse crescido dali para fora. Nadinho me olhou, pálido. Zé, isso estava no corpo de alguém, e esse alguém virou aquilo. Eu fiquei em silêncio, mas a cidade inteira ouviu minha respiração falhar, porque agora a verdade estava se mostrando. O lobisomem não era apenas um bicho, era alguém, alguma pessoa de Juazeiro. E ele não estava só atacando, ele estava sofrendo e se transformando, e talvez pedindo ajuda. E pior, poderia ser qualquer um, qualquer vizinho, qualquer amigo, qualquer rosto familiar. Talvez alguém que eu já tinha olhado nos olhos sem saber do que ele viraria à noite. Juazeiro estava prestes a descobrir algo que ninguém queria descobrir, e eu também. Macho, senta um instante, respira fundo, ajeita aí o cangote, porque esse último capítulo não é correria não, é rastro, é lembrança, é pensamento que arrodeia feito redemoinho no meio da caatinga. Aqui, quem fala é eu, Zé Pilão, cabra velho que carregou no peito o peso daquela noite e de tudo que veio depois.
E eu lhe digo logo, a pior coisa do mundo não é ver o lobisomem. A pior coisa é descobrir que o lobisomem pode ser gente como a gente. Amanhã, depois daquela camisa rasgada, foi diferente. Diferente de um jeito que a alma sente antes do corpo entender. Juazeiro amanheceu quieta, mas não era o silêncio do medo como antes. Era um outro silêncio, um silêncio de desconfiança. O povo não olhava mais para os becos, olhava uns para os outros. Cada vizinho olhava o outro como quem pensa, será que tu vira bicho quando a lua chega? Será que tu correu de 4 ontem? Será que aquele grito foi teu? E isso, macho, isso destrói mais que unha de fera. Eu acordei cansado, como se tivesse carregado toneladas durante a noite. As pernas tremiam, a vista embaralhava. Nadinho, coitado, estava pior, parecia que tinha visto o anjo da morte. Zé, tu acha que quem deixou aquela camisa é quem? Não sei, Nadinho, se eu dissesse, eu estava mentindo. Mas tu sentiu, eu sei que tu sentiu. Senti. E aí? Aí que sentir não é saber. E saber, talvez eu nem queira. Ele ficou calado. Às vezes, o silêncio é a única proteção que a gente tem. Saímos na rua devagar, pisando como quem pisa em chão que pode ceder. As pessoas estavam reunidas em pequenos grupos, cochichando, rezando, olhando para os lados. O sargento apareceu de novo, mas agora não estava com postura de autoridade não. Estava cansado, suado, a barba por fazer e um olhar que eu nunca tinha visto em policial. O olhar de um homem derrotado. Seu Zé, preciso falar com o senhor. Eu cheguei perto. Fale, sargento. Nós não achamos o homem da camisa. Achei que não iam achar mesmo. Ele respirou fundo. O senhor acha que pode ter sido levado? Levar é fácil. Difícil é saber se ele foi levado como homem ou se saiu correndo como bicho. O sargento engoliu seco. E a criatura? A gente não encontrou mais pegada. É porque talvez não tenha pegada para deixar. Como assim? Tem coisa que só pisa no chão quando quer. Quando não quer, vira vento, vira sombra, vira poeira. O soldado ao lado dele fez o sinal da cruz. Seu Zé, eu não durmo mais, disse ele. Nem eu, respondi. Ao longo do dia, novas histórias começaram a aparecer, cada uma mais estranha que a outra. Um pescador disse que viu uma figura nas pedras do Velho Chico, de madrugada, se arrastando como se tivesse misturado carne e dor no mesmo corpo. Uma mulher jurou que ouviu o nome dela sendo sussurrado na porta, mas não ouviu passos indo embora. Um grupo de jovens encontrou perto do cemitério um rastro meio humano, meio animal, como se o pé tivesse mudado no meio do caminho. E aí teve o pior. O padre da paróquia de Santo Antônio fez uma missa especial, lotou. Mas, no meio da missa, as luzes tremeram, a vela apagou sozinha. E o padre travou na homilia, olhando fixo para a porta da igreja, como quem vê algo que ninguém mais está vendo. Ele terminou a missa rápido, tremendo. Padre, o senhor viu o quê? Perguntaram. Ele só disse, não era bicho e também não era gente. Era uma coisa tentando ser gente e falhando. O povo chorou, rezou e foi embora sem olhar para trás. Quando a tarde caiu, eu já sabia. Aquela noite ia ser pesada. Nadinho, hoje tu não vai para casa não, dorme aqui. Durmo nada, eu fico acordado. Pois fique, mas fique dentro. Tranquei a porta, encostei a mesa, fechei as janelas com madeira e apaguei as luzes. A cidade inteira fez o mesmo. Parecia que o bairro tinha virado um grande coração batendo acelerado. A noite chegou. Chegou como uma sombra viva. Lá fora, nem um som, nem grilo, nem moto, nem vento. Eu e Nadinho estávamos sentados no chão da sala, no escuro, só respirando. De repente, um estalo, tec, baixinho, no telhado. Depois outro, tec, tec, tec. Nadinho me olhou branco. Zé, ele tá aqui. Eu levantei devagar, devagarinho, como quem não quer virar presa. Fui até a janela, não abri, só encostei o ouvido. Nada.
Até que um gemido. Não era uivo, não era rosnado. Era um som humano, um som de quem sofre, de quem quer pedir ajuda, mas não sabe mais falar. Meu coração bateu forte. Isso não é só fera, murmurei. É o homem, Nadinho completou. Aí veio um arranhão na porta, devagar, lento, como se alguém estivesse tocando a madeira com cuidado, não com raiva. E depois, uma respiração funda, triste, profunda, quase familiar. Eu senti o peito apertar. Zé, ele te conhece, disse Nadinho. E eu respondi, eu sei. A respiração ficou mais forte. O cheiro de pelo molhado e terra quente invadiu a sala. E então, silêncio. Depois passo, pesado, se afastando. O bicho, ou o homem, tinha ido embora. Mas tinha ido como quem marca encontro para depois. Quando o dia amanheceu, eu saí devagar, com medo de ver o que tinha ficado na calçada. E vi. No chão, na terra, tinha o rastro. O mesmo rastro enorme. Mas havia outra coisa também ao lado. Uma pegada humana. Bem do lado da pegada de ferro. Como se os dois, homem e monstro, andassem junto. Ou brigassem dentro do mesmo corpo. E aí, bem ali, no meio da terra fofa, eu achei um fragmento. Um pedaço de unha. Metade humana, metade de bicho. Eu não toquei. Nadinho não tocou. A polícia, quando chegou, também não tocou. Porque aquilo não era só prova, era aviso. Aviso de que o lobisomem ainda estava aqui. E que podia ser qualquer um. E foi aí que eu entendi a moral da história. O bicho existe, existe mesmo. Não é conversa de beira de fogueira, não. Mas o pior não é ele solto pelas ruas. O pior é ele solto dentro de alguém. Dentro de um homem, de uma mulher, de um amigo, de um vizinho. O pior é quando o mal veste a pele de quem a gente conhece. Porque um bicho a gente enfrenta. Mas um homem que vira bicho, esse a gente teme, respeita e reza para nunca descobrir o rosto. E no fundo, lá no fundo, eu sei que a criatura ainda lembra de mim. Porque, algumas noites, quando a lua sobe redonda por cima do velho Chico, eu sinto aquele cheiro quente de terra, pelo e lamento. E ouço, longe, muito longe, um uivo cheio de tristeza. Um uivo que parece chamar meu nome. E eu digo pra tu, com toda a sinceridade do mundo, até hoje ninguém sabe o que era, ou quem era. E talvez seja melhor assim. E aperta aí pra ver o próximo vídeo que já tá aparecendo na tua tela, vice?